Eu sou o consultor de saúde e vida Mário Maruyama e eu quero estar aqui fazendo um vídeo, né, falando um pouquinho dos materiais, né? Eu creio que se você está aqui assistindo, seja bem-vindo, né? Conte comigo, conte com o meu apoio, né? E vamos estar falando um pouquinho aqui de uns materiais que vai ajudar no seu trabalho, né? Então, nesse primeiro slide aqui, nós temos aqui duas fichas, né? Um pré-ficha de cadastro de franquia, eu falo um pré-cadastro de franquia, que é esse daqui, tá vendo aqui onde está o mouse aqui, né? Então, aqui, no caso, por exemplo, você faz uma visita, fala com a pessoa, não, mas agora eu vou eu vou ter que ver aqui daqui 15 dias, daqui 20 dias, daqui um mês, se eu vou estar fazendo. Então, aí você chega e fala, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar já preenchido os seus dados aqui, a hora que você resolver já está tudo pronto, né? Já está tudo mais fácil, já está tudo aí, você já tem os dados na mão, já tem, né, um pequeno comprometimento da parte dele, um compromisso da parte dele também que, né, ele já passou um visto concordando, né? O dia que ele... Então, isso vai ajudar bastante, né? Eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Tem aqui da direita aqui, né? Aqui uma outra ficha, né? Que é agendamento de compra de produtos, né? Às vezes o cliente fala, não, mas agora esse semana, daqui uma semana, daqui 2 semanas, daqui um mês, né? Eu vou ter que esperar, porque só lá que eu vou poder comprar, porque é isso, porque é aquilo. Então, você também pode usar essa ficha aqui, anota todos os dados do cliente, o produto que ele quer comprar, né? E pega o visto dele, né? A previsão, né? A previsão de que ele está colocando. Se tiver alguma observação, já coloca. E se você conversou com ele, você fez uma apresentação para ele, você já pega as indicações dele, né? Que pessoas com enfermidade, pessoas que eles, né, têm problemas, né, que você fez, com certeza você já fez uma pesquisa de saúde dele, daqui a pouquinho nós vamos ver também sobre a pesquisa de saúde, né, e também, né, se você também pode estar pedindo uma indicação para ele, por exemplo, de pessoas que às vezes querem uma renda adicional de 1.000 a 3.000 por semana, né, aí você vai estar falando para ele sobre o negócio também, né? Quer dizer, são duas ferramentas, né? Que normalmente o pessoal não tem, né? Mas eu tenho. Eu daqui foi uma ferramenta que eu preparei, eu fiz, né? E eu acho que é muito importante para nós, né? O nosso trabalho. Então, ok? Vamos ver o outro. Então, eu quero estar falando aqui um pouquinho dessa ferramenta maravilhosa. Essa é uma ferramenta que vai nos direcionar, vai dar um norte para a nossa apresentação, para a concretização das nossas vendas, para que as pessoas venham mudar a visão, mudar toda a situação, né? Esse daqui é um formulário para pesquisa de saúde familiar, né? E esse formulário aqui, basicamente, ele tem tudo que o da empresa tem. Só eu acrescentei uns detalhes a mais, né? Então aí você fica, né, com a liberdade de escolher o qual que você quer usar, não tem problema. Eu preparei daqui, então eu gosto daqui porque eu acrescentei uns dados a mais, uns dados que com certeza vai ajudar um pouquinho mais, né? Mas você fica à vontade. Se você quiser usar o da companhia, sem problema nenhum. Tá? Mas eu fiz esse daqui e
eu gosto de compartilhar as coisas que são legais para mim, talvez possa ser legal para você, né? Então, aqui nós temos os dados pessoais ali, tal, se é aposentado, se não é, tal, é bom a gente saber, porque depois, de repente, no decorrer da apresentação, no fechamento, de repente, é uma chave, é uma carta na mão que nós vamos ter, né? Então, aqui, como que você vai fazer essa pesquisa de saúde? Para que essa pesquisa de saúde? É através da pesquisa de saúde que nós vamos poder detectar os problemas que o cliente tem, os problemas na área de saúde, já que nós nos apresentamos para ele não como um vendedor, mas sim como um consultor de saúde, e nós estamos lá, a princípio, fazendo essa pesquisa de saúde, né? Então, nessa pesquisa de saúde, nós vamos estar detectando os problemas da família, os problemas do cliente, né? Como? Se nós perguntarmos para o cliente, você tem? Ele vai responder assim, ah, não, comigo está tudo bem, está tudo tranquilo. Tá tudo cheio de problema. Mas não, parece que o ego da pessoa faz mais. Não, comigo está tudo bem. Mas quando nós mudamos a pergunta, quando nós mudamos o sentido da pergunta, a direção da pergunta, nós perguntamos para o cliente, ô, meu cliente, quem da sua família, quem da família tem problema de ácido úrico? Ah, de repente ele vai falar, ah, eu tenho. Aí você anota lá, fulano, né? Ah, minha sogra tem. Ah, fulano, tal. Aí você anota lá, vai anotando lá, vai gravando bem. Aí tem outro detalhe, né? Aqui, aprofundar o problema. Como que nós vamos aprofundar um problema? Né? Procurar fazer o cliente lembrar como era a sua saúde antes e como era a sua vida antes da enfermidade. Às vezes faz tanto tempo e a custa de medicamento, a custa de tantos sacrifícios, de tanta renúncia, de tantas coisas. Por exemplo, quem gosta de doce, quem gosta de tantos tipos de comida, não poder comer por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Né? Aí a pessoa vai... E uma das coisas que chama muita atenção é a questão da pessoa quando é diabética, principalmente. Que diabético ele tem uma restrição muito grande. Aí quando a gente vai aprofundar a pergunta, oh, se for o cliente principalmente, né, o que está ali na sua frente, ou a da família que está ali junto com a gente, aí a gente vai perguntar, mas meu cliente, como que era a sua saúde, a sua vida, antes de você descobrir que estava com a diabetes? Ah, era assim, era assado, era... Aí você pode dar mais uma aprofundadinha ainda. No caso do diabetes, principalmente, né? E como que era? Quando você ia numa festa, num aniversário. Aniversário tem bolo, tem doce, né? E quando, principalmente, a pessoa gosta de doce. Aí chega lá, vê toda aquela coisa deliciosa que ele ama e não poder participar. De repente vai lá, pega uma lasquinha só, porque se liquidar, daqui a pouco tem que tomar os medicamentos, tem que tomar tudo, né? Então, é uma forma da gente ir despertando e agregando valor no nosso produto, né? Depois aqui, anotar sempre os montantes gastos com medicamentos e tratamentos. E você vai ressaltando, mas quanto são, por exemplo, para diabetes, por exemplo, quanto o senhor gasta? Ou se não, você não quiser fazer isso daqui, você, aqui no final, aqui, ó, estimativas de gasto mensal com medicamento. Meu cliente, quanto que o senhor acha que o senhor gasta por mês de medicamento? Tem muita gente que gasta 500, 1.000, 1.000 e pouco, 2.000, né? E de repente você vai estar apresentando uma solução para ele que aparece, ele olha para o preço. Ele esquece de olhar para o valor do produto. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos agregando valor porque quando nós conseguimos agregar o valor no nosso produto, o que vai acontecer? Né?
esse produto vai ter valor. Não importa o preço. O preço é outra situação, né? E geralmente o próprio cliente fala, né? Mas a saúde não tem preço, ela tem valor. Então nós precisamos agregar valor no nosso produto. É uma das formas. E a pesquisa de saúde é uma das formas que nós vamos conseguir descobrir os problemas do cliente, aprofundar, né? Saber o quanto que ele gasta, né? E também, às vezes, no aprofundar, às vezes a gente descobre que às vezes de repente a pessoa teve um caso que foi muito interessante, né? Que a pessoa tinha câncer de pele. Então todo mundo achava que o problema maior que ele tinha era o câncer de pele. Mas que na realidade, através da pesquisa de saúde, foi descoberto que o maior problema que ele sentia, a maior coisa que ele queria resolver, antes de tudo, era a diabetes dele. Entendeu? Então, a pesquisa de saúde, se a gente fizer uma pesquisa de saúde bem feita, bem caprichadinha, bem, né, estudadinha, nós vamos detectar. E nós vamos poder, assim, quebrar muitas objeções, né? Então, e tem mais esses outros dados aqui, né? Depois você dá uma olhada com carinho, né? Estuda bem. E, por exemplo, às vezes nós podemos pegar e, de repente, fazer uma parceria com um shopping, com um mercado, ou, sei lá, algum lugar assim que, de repente, nós vamos estar fazendo algum sorteio de algum brinde, de algum prêmio, de alguma coisa assim, né? Então, aí nós falamos, olha, nós vamos estar sorteando, tal, vai ter, você, de repente você faz uma parceria com um estabelecimento, com um shopping, né? Aí no final nós vamos fazer um sorteio assim, assim, assim. Então aí você também não precisa nem se preocupar em fazer cupom, em fazer esses materiais. E é só você preencher aqui, tem um cupomzinho aqui embaixo. Corta ele, né? E com certeza, numa situação dessa, você vai ter um lugar para colocar os cupons e nesse lugar vai estar lá, né? Então, aí nós vamos estar vendo, né? Que através desses materiais, muitas coisas vai ajudar na sua apresentação para o desenvolvimento do seu negócio. Só que uma coisa, procura assim estar estudando. Quando você tiver a oportunidade de estar participando desses treinamentos que a empresa faz, vai ser muito bom, tá bom? Deus abençoe. Outra ferramenta que nós temos aqui. Às vezes nós falamos muito, né, da questão da água. Às vezes nós ouvimos muitos clientes falando, mas a água mineral tem um pH bom, tem um pH assim, um pH assado, né, um pH alcalino, né? Mas, se nós formos pesquisar, se nós formos estudar, formos entender o que acontece com a água mineral, né? Às vezes ela tem um pH excelente, igual esse exemplo aqui, né? Eu não tirei o nome para questão de ética, né? Mas o pH dela está o quê? 8,56. Um pH excelente, um pH alcalino, né? Mas, quando nós vamos olhando lá no rótulo dele, composição química, miligrama por litro, né? Então, vamos lá. Bicarbonato e cálcio. Qual a quantidade de bicarbonato e cálcio que é química, não é natural? Potássio ou sódio, né? E também, nós sabemos que estudos já foram feitos que o ideal é você consumir a água depois que ela é retirada da fonte, no máximo 72 horas. Porque nós sabemos que a água, ela, ela vem com as propriedades naturais, e as propriedades naturais, conforme no transporte, na movimentação, ela vai perdendo essas qualidades, né? Então aqui nós vemos aqui
a validade 9 meses, né? E o mais interessante, o que fez com que eu viesse fazer esses materiais aqui, por quê? Quem de vocês gostam de objeções? Perguntas de dúvida do cliente? Eu não gosto muito, não, né? Mas se tiver, a gente vai tirar essas dúvidas do cliente, com certeza. Mas eu penso assim, se nós tivermos uma ferramenta na nossa mão que vai poder quebrar essas objeções antes dela chegar para nós, não é bem melhor? Bem mais, eu acho que é bem mais tranquilo, né? Então, são informações que a gente vai aprender com o decorrer do tempo, não é você que está começando agora, não se desespere. Por quê? São informações que no decorrer do tempo que você vai pesquisar, você vai olhar, você vai chegar no mercado, por exemplo, se você vê uma água mineral lá, você vai observar, você vai olhar, olha, essa água aqui, ela está com pH X, pH bom, né? Aí você já vai olhar lá no bicarbonato, lá no cálcio. Então, tudo isso aí você vai quebrando a objeção, aprendendo a quebrar a objeção antes dela chegar para você. Entendeu? Então, vamos ver aqui o que nós temos aqui para o próximo material, né? Um dos primeiros passos quando nós começamos o trabalho, o negócio, né? Tem muita gente que tem muitos contatos, tem muitas pessoas, conhece muitas pessoas, mas na hora de você colocar no papel esses nomes, essas pessoas, assim, você às vezes tem uma lista de contato excelente, mas na hora de você colocar, às vezes some da nossa memória, da nossa lembrança, né? E aqui nesse slide aqui nós vemos o quê? Um aguçador de memória, né? O que o aguçador de memória vai fazer com a gente, pra gente? No que ele vai nos ajudar? A de lembrar várias situações, né? Que vai fazer com que nós lembramos, fulano, tal, isso, aquilo. Então, isso vai nos ajudar. Vamos ver o outro material aqui. Aqui nós temos aqui uma lista da propriedade evolutiva, né? Já deu para entender que vem questão de evolução, né? Então, depois que você tem os contatos, não, você vai fazer essa avaliação, né? Por exemplo, nome do contato, o telefone, né? O nível de amizade, se é pouco, se é médio, se é muito, você vai colocar lá. Se é muito, é 3x, se é pouco, é 2x, se é 1x, se é médio, é 2x, né? Aí você já vai ter a informação se ele tem cartão de crédito ou não, né? Aí vai colocando aposentado pensionista, sim ou não, né? Se ele tem problemas de saúde, por exemplo, você vai ter alguma informação, se ele tem algum problema de saúde, aí você vai colocando. Uma renda familiar, né? Se você tiver condições de descobrir também, a renda familiar, você vai colocar lá 1x se é menor que 3 salário mínimo, 2x se é maior que 3 salário mínimo, né? Tem hábitos saudáveis? Se sim, você vai colocar o X, se não, você não vai colocar nada, né? Aí depois você vai contar quantos X tem, né? Se a pessoa tiver o maior número de X, é sinal que é um potencial cliente, né? Então, às vezes, a gente pode estar fazendo, daqui eu vou dar prioridade, porque ele, né, assim, ele já tem todas as condições, né? Agora, se de repente, não, sei lá, você logo no começo, por exemplo, que a gente tem as dificuldades, a gente tem coisas, de repente a gente fica preocupado, como que eu vou fazer a primeira apresentação, a segunda apresentação, eu não sei direito ainda. Então você pega essas pessoas assim, que de repente você olha lá, nessa lista da propriedade evolutiva, ele ficou com a nota mais baixa. Aí você vai assim, isso vai dar o quê? Com que você vai lá e faça essa apresentação sem aquele peso, né? E com certeza, e como acontece muito, você vai e faz uma apresentação excelente. E o cliente acaba fazendo negócio com você.
Então, vale a pena, né? Vale a pena usar as ferramentas. E tudo na nossa vida, não só na nossa vida, como no nosso negócio, é necessário que nós tenhamos um planejamento. Então, quando chega no domingo à tarde, no domingo à noite, por exemplo, a gente já tem que saber o que a gente vai fazer na segunda, e na segunda a gente tem que estar para a gente poder se programar, né? Então, esse planejamento da semana aqui já tem. Então, você vai ter aqui o horário e tal, né? Para você saber a hora que você tem compromisso, a sua agenda. Que às vezes você vai carregar aquela agenda, às vezes fica muito complicado. Então, você tendo essa folha junto com você já vai te ajudar também, né? Então, é mais uma ferramenta, né? Essa não foi eu que fiz, nem foi outros líderes que fizeram, né? Mas eu tenho certeza que vai poder ajudar muito quando a gente aprender a usar essas ferramentas também, né? Aqui é na hora de nós fazermos o teste da água, né? Eu costumo fazer com a água da torneira, a água do cliente da torneira, com a água, né, depois que passa pelo nosso mini purificador, pelo protótipo, né? E às vezes eu levo o guaraná, né, um refrigerante, né? Para quê? Para a gente poder mostrar o quanto ele faz o estrago na água, né? Na água como demonstração, mas se você transferir aquele estrago para o nosso corpo, você vai ver o quanto é grande o estrago que ele faz, né? Então, no primeiro momento, o que eu faço? Tem o reagente, né? Tem o reagente do pH, tem o reagente do cloro, né? Eu mostro para o cliente, olha, daqui é o reagente do pH, que é usado para medir o pH, caso de piscina, aquelas plantações que usam o sistema hidropônico, né? E quem tem, por exemplo, aquário de peixe também precisa fazer essas avaliações da água, né? Então isso está aí. E tem o do cloro também, né? Só que o do cloro, por exemplo, quando você vai retirar a água, por exemplo, se você puder retirar a água que sai direto da rua antes de passar pela caixa d'água, só que você deixa ela sair um pouco de água antes, por quê? Você sabe que o cloro ele decanta, né? Então, se você tirar logo a primeira, às vezes não vai nem reagir o cloro, nem vai aparecer o cloro, por quê? O cloro ele está decantado. Aí você deixa ele sair um pouco, aí você vai colocar o reagente, ele vai mostrar realmente o cloro, né? E nas duas situações, tanto do pH como do cloro, você vai colocar na água da torneira, né? E depois você colocou a água no mini purificador, no protótipo, né? E você vai pegar um pouquinho em cada copo, em 2 copos diferentes também, e você vai colocar, né? Você, de preferência, né? Do pH nem tanto, entendeu? O pH é uma coisa que o pessoal já sabe, já coisa e tal, né? Mas principalmente do cloro, aliás, do cloro que eu tô falando, né? Eu falei do pH, mas é do cloro, né? Então, ou se você também preferir também, né? Abre o frasquinho e dá na mão do cliente. Olha, e daqui o reagente do cloro, pinga aqui 3 gotinhas, 4 gotinhas, né? Pede para o cliente pingar, né? Por quê? Porque o cliente ele está te olhando lá, ele não te conhece, ele não sabe o que você está fazendo e tudo que você está fazendo lá, principalmente quando você coloca esses reagentes, vai acontecer o quê? Vai ter uma reação muito grande. E o cliente vai olhar, poxa, será que ele não misturou alguma coisa? Será que ele não trocou alguma coisa? Será que ele não fez isso, não fez assim? Então, quando você pega para o cliente, por favor, né? Pinga 3 gotinhas aqui, pinga 3 gotinhas aqui. Ou se você fala, pinga 3 gotinhas aqui agora, aí você fala, olha, você viu como que ele ficou amarelo, ficou assim por causa da quantidade de cloro que tem? E depois, você pega, já tem aquele pouquinho que já passou pelo mini purificador, aí você vai passar e você vai pedir para ele pingar ali também.
Aí você vai olhar que a água vai estar limpa, sem nenhum cloro. Né? Aí você vai falar, tá vendo? Como que já tirou todo o cloro? E você pode pegar e falar para o cliente, qual que é melhor para você oferecer para o consumo da sua família? Né? Essa aqui tem cloro ou essa aqui está sem cloro? Né? Aí depois você vai para o reagente do pH. Então, da mesma forma, aí tem toda, você vai ter essa tabela tudo na mão, né? Aí você vai pedir para ele pingar também. Aí você vai pegar, vai olhar, vai dar, a torneira vai dar 5, 4, 5, 6, dependendo a coisa que você vai mostrar para ele, que é ácida, que é isso, aquilo. Às vezes tem torneira, tem lugares que às vezes dá até 7, 8, né? Aí se o cliente normalmente vai falar, puxa, minha água é boa assim, tal, né? Realmente, ela está com um pH bom, né? O pH tá bom, tá ótimo, né? Então a gente não pode ficar batendo de frente com o cliente. Mas tem um detalhe, né? As companhias de água, quando ela faz o tratamento, para que ela deixe a água com uma qualidade melhorar a qualidade da água, elas adicionam em torno de quase 20 tipos de produtos químicos para melhorar essa água, né? Aí a pessoa fica assim, aí você colocou o que passou no protótipo, o que passou no mini purificador. Aí ele vai colocar, pingar, a água vai sair roxinha, dependendo, por exemplo, qual tipo de reagente que você está usando, né? Por exemplo, existem reagentes que ele marca de 0, pH de 0 até 14, e tem uns que marca de 4 até 10, né? Então, na hora de você, por exemplo, na hora que você vai comprar um reagente, né? Você procura esse que pega assim toda a escala, né? Que vai ficar, ele vai mostrar realmente melhor, né? Aí quando o cliente pinga as 3 gotinhas ali, que seja, né? Que a água fica roxa, fica a coisa assim, o cliente dá até ele tem uns clientes que dá até um passo para trás assim. Eu dou uma olhada bem para eles e falo assim: "Ô, seu fulano, o senhor misturou alguma coisa? O que o senhor fez?" Não fiz nada não. Não fiz nada não. Aí você explica para ele, né? E por que ela ficou assim? Aí você explica do mini purificador. Esse mini purificador, ele tem apenas um elemento filtrante que é usado nos nossos purificadores, né? Então ele já faz tudo isso na água. Ele faz uma parte que o nosso purificador completo faz, né? Aí você, mais uma vez, você tem que agregar valor no seu produto. Aí o seu cliente, o senhor viu aqui? Essa daqui está ácida, essa daqui está alcalina, né? Ele já está assustado porque ficou. Então, aí você pergunta para ele assim: qual dessas duas aqui você prefere oferecer para a sua família, né? Consumir? Essa ou essa? Aí ele fala: lógico, alcalina, né? Lógico, essa daqui que tá roxinha, que é água boa. Então tá. Aí você vem. Aí você pergunta para ele também: alguém na família, vocês aqui costumam tomar refrigerante? Ah, a gente toma, normalmente eles falam, de vez em quando, só final de semana, tá, né? Então, você sabe ali, tá ali, por exemplo, aquela água da torneira, que ficou ácida, né? Antes de passar pelo elemento filtrante que você colocou o reagente, ela ficou, vamos supor que em pH em 5, 6, vamos supor. Aí você fala para ele assim, tá vendo? Esse daqui tá ácido. Vamos supor que a gente toma uma água dessa qualidade, o nosso organismo, ele está uma acidez assim. E quando nós começamos a colocar uma água com qualidade, uma água alcalina, vê o que vai acontecer. Aí você já tem uma água ali no seu do mini purificador e você vai colocando assim, você vai ver que quando colocou a água alcalina, ela vai alcalinizando, vai ficando azulzinha, roxinha, né? Então, nós não falamos do refrigerante agora? Sim.
Vamos supor que se você tomar um copo de refrigerante, um copo de refrigerante, o que vai acontecer? Aí você abre a garrafinha de refrigerante e coloca um pouquinho. Na hora que a água ficou azul, não ficou? Ficou maravilhosa, ficou linda. Aí você coloca o refrigerante assim, na mesma hora ela fica amarela, fica acidificada. Nas dúvidas, né, o cliente fica assustado. Então, seu cliente, e tem um estudo feito que para cada copo de água de refrigerante que é tomado, né, para conseguir equilibrar um pouco o estrago que o refrigerante faz no nosso corpo, é necessário a gente estar tomando 32 copos de uma água como daí. Isso é, né, uma água como essa daqui, pura, alcalina. Entendeu? Aí depois você pode pegar, né? Eu gosto de fazer muito esse teste também, que esse teste mostra o poder de hidratação, o poder de leveza da água, né? Por exemplo, quanto que a água é leve, o quanto que ela hidrata rápido, né? E é na rapidez. Aí eu coloco, então vamos fazer aqui um teste do chá. Aí eu pego a erva doce e coloco um pouquinho em cada copo. Aí eu pego num copo e eu coloco a água que já passou pelo mini purificador. Aí, na mesma hora, a água vai ficar com a cor do chá, instantaneamente. Aí no outro copo eu pego a água da torneira que eu tenho ainda aqui. Aí eu coloco, né? Ela continua branca, né? Ela pode fazer um chá, ela pode pegar a coloração da erva doce, por exemplo, no caso, sim, mas ela vai demorar um bom tempo, bem mais, não é instantâneo na hora. E aí você pode explicar para o cliente: o senhor costuma fazer chá? Sim. Como o senhor faz o chá? O que o senhor faz? Ah, tem que ferver água. O senhor sabe por que precisa ferver água para fazer o chá? Ah, eu não sei, acho que é para deixar. Não, nós precisamos ferver água para fazer o chá. Por quê? A água, ela é muito dura, né? E ela é fervida aqui para quebrar essa dureza. E só que tem um problema maior ainda, que quando nós fervemos a água, pela temperatura, também muitas propriedades da água vão ser destruídas, vão ser queimadas, né? Então aí você fez aqui, você já tem muitas objeções do cliente também, você fazendo bem tranquilinho dessa forma, já foi quebrado. Muitas dúvidas, só no fato da gente, né, pedir para o cliente pingar as gotinhas, você já vai estar quebrando muita dúvida do cliente, muita objeção, né? Então, isso faz a diferença, tá ok? Então, vamos para frente. Agora, tem as lâminas que a gente usa para fazer a apresentação. Eu acho fantástica, né? Inclusive, essas lâminas aqui, foi uma lâmina que Deus me revelou e colocou para mim agora, nesses dias. As lâminas que eu vinha usando até agora, até há pouco, era uma lâmina diferente. E nesses dias, assim, Deus me colocou nessa forma para mim fazer. Então, aqui nós vemos, aqui na primeira lâmina, nós vemos aqui essas regiões de Okinawa, tal, isso, aquilo, né? Então, aqui embaixo está escrito aqui que essas regiões locais no mundo onde habitantes são longevos, saudáveis, com média de mais de 100 anos, 100 anos e ativos, né? Quando a gente fala daqui, a gente procura assim dar uma forçada. E ativos, por quê? Hoje tem muita gente que vive 90, 100 anos, mas qual o estado que ele está vivendo? A maioria estão vivendo numa forma vegetativa, todos doentes. Mas esses nós vemos aqui, eles estão ativos, caminhando, fazendo exercício, trabalhando, tudo, né? Aí eu falo assim, e os pesquisadores, vendo toda essa diferença, eles foram analisar, foram pesquisar, eles são pesquisadores, e descobriram o quê? Havia em comum nesses locais, só tinha uma coisa em comum, que era a qualidade da água. Uma água com características medicinais, né?
pura, alcalina, baixa tensão superficial. Baixa tensão superficial quer dizer que uma água leve, né? Hidrata 6 vezes mais e antioxidante. Aí a pessoa fala, puxa vida, né? Então, para a gente não ter que estar falando muitas vezes assim, então os japoneses até tentaram, né, transportar a água de Okinawa para o Japão. Mas no transporte a água vai perdendo as suas propriedades, né? Então não deu certo, né? Aí quais são as características da água medicinal? A pureza. Eu costumo falar para o cliente, a água, ela não adianta, não simplesmente ser transparente, ser, né? A pureza, sim, é importante, sim, né? Mas não adianta ela só ser transparente, ser pura, né? Ela também tem que ter os minerais, tem que ter as qualidades, né? E uma água alcalina, o que é uma água alcalina? É uma água que vai estar combatendo a acidez dos organismos, né? E o que é uma água com baixa tensão superficial? Você já ouviu falar que a água ela tem baixa tensão superficial e tem alta tensão superficial. Então, uma água com baixa tensão superficial, uma aranha não consegue andar por cima. Mas se for uma água com alta tensão superficial, que nós falamos uma água dura, uma aranha consegue andar tranquilamente por cima dessa água. E você imaginou nós tomarmos uma água dessa? O corpo não vai conseguir absorver essa água, porque é uma água dura, uma água pesada, ela não vai conseguir hidratar o nosso corpo. E uma água que hidrata 6 vezes mais. Olha a importância, né, de uma água com qualidade. Por quê? A água, quando ela hidrata nossas células, o que ela vai fazer? Ela vai estar limpando as nossas células por dentro. Entendeu? E é por dentro, e vai tirando todas as impurezas, vai tirando... Não que a água venha a ser um remédio, mas sim ela vai estar limpando e vai regenerando o organismo e o organismo começa a funcionar novamente. No entanto, no Japão, existem muitos hospitais que tratam pacientes somente com a água com características medicinais, inclusive pacientes com câncer, né? E uma água antioxidante? O que é ser antioxidante? Uma água antioxidante é aquela água que vai combater os radicais livres. Como nós sabemos, os radicais livres são os causadores das doenças, os causadores do envelhecimento precoce, né? E a água antioxidante vai ajudar e vai combater os radicais livres. Combatendo os radicais livres, vai estar fazendo o quê? Nós vamos estar ficando mais saudáveis e nós vamos estar rejuvenescendo. Maravilha, né? Então, nós falamos tanto da água, né? E por que a importância da água para o nosso corpo? Vocês já pararam para pensar há um dia que o nosso corpo, em média, 75% do nosso corpo é água? Né? Uma porcentagem de água no corpo. Por exemplo, o cérebro 75%, pulmões 86%, fígado 85%, ossos 22%, coração 75%, os rins 83%, pele 70% e músculo 75%. O sangue, que é vermelho, ele tem 80% de água. Isso é bom assim, a gente está falando assim com bastante ênfase para o cliente, para ele realmente começar a entender, né? Porque nós, na verdade, somos um aquário ambulante, né? E o cliente vai começar a entender, né? Que se, por exemplo, você tem um aquário em casa, o seu peixe fica doente, você pega o peixe e vai dar o remédio para ele, o que você vai fazer primeiro? Você vai ver primeiro como que está a qualidade da água do seu aquário e vai trocar a água. A hora que trocou a água, você vai ver que o peixe vai recuperar, vai sarar, né? E por que nós,
Quando ficamos com um problema também, nós corremos no médico. Algum médico já chegou a perguntar para você que tipo de água você toma? Será que não seria bom trocar essa água? Pode ser que tem médico que pergunta isso, te orienta a questão disso, né? Eu já vendi equipamentos para pessoas que o médico disse para ele, né? Então, mas nem todo médico diz isso, né? Eles dão remédio, né? O remédio ele é um paliativo. Você sabe que todo remédio ele não foi feito para curar. Ele vai ter efeitos colaterais, né? E se ele fosse feito para curar, ele não chamaria remédio, porque remédio vem de remediar. Então eu sempre falo assim, né? Uma frase que o Dr. Lei Ribeiro falou uma vez que eu ouvi, né? Então ele chamaria não remédio, mas sim cura médico. Né? Então, um detalhe importante. Uma pessoa com 72 quilos tem no seu interior média de 54 litros de água. Você imagina quase 3 galões daquele de 20 litros. Né? E outro detalhe importante. Nosso corpo é 75% em média de água. E todo dia nós eliminamos esta água. Não é? E se nós eliminamos, para manter a qualidade do nosso corpo, da nossa saúde, nós precisamos estar repondo esta água. E às vezes tem muita dúvida das pessoas que, mas quanto que eu tenho que tomar de água? Um fala 2 litros, outro fala isso, outro fala aquilo. Então, aqui você pode estar dando uma sugestão para o cliente de um cálculo que ele pode fazer. Ele pega o peso dele, multiplica por 35 ml, vai dar um total. Aquele total é o ideal básico para ele ingerir de água todo dia. E se nós eliminamos, precisamos repor. E como que nós vamos repor? Tem muitas pessoas que acham, por exemplo, que o café, o chá, o suco, né? Refrigerante e muitas outras coisas, por serem líquidos, né? Eles vão hidratar seu corpo. Não, eles não hidratam. O único que realmente vai hidratar o nosso corpo é uma água de qualidade. É uma água pura. É uma água com as características medicinais. Isso sim, elas vão hidratar e fazer o que tem que fazer. Né? Então as pessoas pensam que é para repor. E eu gosto de fazer também uma observação para os clientes. A água, Deus fez a água para quê? Para limpar, para lavar. Vamos supor que se a gente tem, por exemplo, na nossa sala, algum lugar na nossa casa, que derramou uma coisa, que ficou uma sujeira, né? Se nós pegarmos, por exemplo, um chá, um café, uma Coca-Cola e jogamos lá para lavar, nós vamos conseguir lavar, conseguir limpar? Vai? Eu já fiz esse teste, não dá, não tem jeito, né? E qual é a única coisa que vai limpar, que vai deixar limpinho? É somente a água, né? Entendeu? E outro detalhe, uma redução de apenas 2% de água no nosso corpo pode causar o quê? Lapso de esquecimento. Você deixa o negócio aqui, já esqueceu, fez o negócio, já esqueceu. E às vezes a gente fala assim, puxa vida, minha cabeça tá ruim, eu preciso cuidar da minha memória. Não é problema de memória, é apenas 2% de falta de água já vai te dar todos esses problemas, né? A água magnetizada, mineralizada é uma das melhores forma de hidratar nossas células. E a maior parte da população desconhece que sofre sintomas de desidratação. Já que nós falamos de sintomas de desidratação, eu quero, assim, né? Faça uma pergunta dessa para o cliente. Ô cliente, o senhor sabe qual que é o primeiro sinal que o corpo nos dá quando está desidratado?
Um vai falar que é vômito, o outro vai falar que é ansiedade, vai falar isso, vai falar um monte de coisa. Não, meu cliente. O primeiro sinal que o corpo nos dá é a sede. Quando nós sentimos sede, já é um sinal que o corpo está desidratado. Ele está precisando de água. Então, nós recomendamos ao nosso cliente, é ideal a gente recomendar ao nosso cliente que ele crie o hábito de tomar água, né? Está tomando água pouco a pouco. Não precisa ir lá e tomar 3 litros de uma vez, vai tomando de pouco a pouco. Não precisa esperar sentir sede, porque a hora que sentir sede, o corpo já está desidratado, já está sofrendo consequências, né? Tá ok? Vamos aqui para o outro. Uma pergunta que eu acho bastante interessante. Que tipo de água você está bebendo e tomando? Seu banho, lavando e preparando os alimentos? Uma pergunta que vai realmente fazer o cliente a pensar um pouquinho, né? Por quê? Às vezes ele tem um filtro, ou às vezes ele compra uma água mineral achando que é uma água boa, né? Só que ele continua cozinhando os alimentos, lavando os alimentos, preparando tudo com uma água cheia de cloro, cheio de inseticidas, cheio de química, né? E o cloro, eu não sei se vocês sabem, né? Mas o cloro, quando ele tem contato com o orgânico, né? Que é o nosso corpo, é o nossos alimentos, são todos orgânicos, né? Ele não vai sumir, ele vai penetrar dentro do nosso corpo, dos nossos alimentos. Por isso que a importância da qualidade da água também, né? Quando nós tomamos nosso banho, né? A água tem cloro. Para onde que esse cloro vai? Ele vai penetrar para dentro do nosso corpo, né? Você pode pegar também, fazer um teste na hora de fazer aquelas análises ali. Você pega uma água, da mesma água que mostrou que tinha cloro, né? Você pega, coloca um pouquinho num copo e deixa para uma pessoa, alguém, o próprio cliente. Ah, vamos fazer o seguinte, fica aqui uns minutinhos aqui lavando o seu dedo dentro dessa água, né? Aí ele vai ficar lá com o dedinho dentro da água, lá mexendo ali dentro, lá 2 minutos, 3 minutos. Aí depois ele pega, tira ali, você pega e pede para ele pingar o reagente naquela água. O que vai acontecer? Não vai aparecer mais o cloro. Por quê? Se antes foi colocado o reagente, estava cheio de cloro. O cliente só ficou lavando a mão ali dentro, o seu corpo ficou em contato com a água ali dentro, com cloro, né? E na hora que você foi pôr o reagente de novo, não tinha mais o cloro. Para onde foi esse cloro? Esse cloro penetrou nas peles do cliente. Entendeu? Aqui, ó, a causa de doenças como diabetes, câncer, pressão alta, colesterol, artrite, artrose e mais de 140 tipos de patologias, de doenças, estão relacionados com o quê? Com a qualidade da água consumida. Né? Você já parou para pensar isso? Às vezes o cliente fica, né, tal, isso, aquilo. Às vezes tem um filtro lá que ele tira apenas algumas coisinhas, algumas partículas até não muito pequenas, né? Passa, a maioria das coisas passa, os agrotóxicos passam, o cloro passa, passa tudo, e as pessoas sempre continuam doentes, né? E esse detalhe aqui, ó. Consumir água alcalina combate os radicais livres, aumentando a imunidade, prevenindo doenças como dengue, diabetes, câncer, pressão alta, inclusive a Covid-19. Nós estamos no meio de uma pandemia, onde a preocupação maior é com não se infectar com esse vírus, né? E nós sabemos que a água pode nos dar essa prevenção, né? Ok? Aí depois eu venho e mostro esse slide aqui.
Aqui numa parte desse slide, aqui na primeira parte, lá no canto esquerdo, nós mostra tem o quê? Tem as fotos, por exemplo, dos locais, né, aonde tem aquele riacho, aquele rio cheio de sujeira, de poluição, tubo jogando assim, quantidades de esgoto, química, caminhões descarregando lixo, pulverizações, né? Até drones sendo usados para fazer pulverizações, né? Aviões, né? E aliás, as frutas que vêm para nós, as verduras, além disso tem essas fossas negras, né? Aí nós vemos aqui nesse outro canto aqui, os cemitérios, né? Às vezes fala, não, eu já cansei de ouvir falar assim, não, mas o cemitério, quando ele é aquelas gavetas de concreto, não tem problema não. Aquilo lá fica ali, não vai para lugar nenhum. E nada, eu pesquisando, cheguei nesses estudos aqui, né, que fala direito, fala aqui, depois você pode estar olhando, né, prestando mais atenção. Tem os gases também que exala do corpo quando ele entra na fase de putrefação. Depois tem aquele líquido que é o necrochorume, né? Que ele vai transpassar o concreto. Ele transpassando o concreto, ele vai chegar na terra. E chegando na terra, ele vai para onde? Ele vai alcançar os nossos lençóis freáticos. Por exemplo, esse exemplo do lixo. Todo aquele chorume criado no lixo, para onde que vai? Ele não vai ficar ali, ele vai alcançar os nossos lençóis freáticos, né? Então hoje nós vemos que nós estamos dentro de um ciclo vicioso. E o que nós podemos fazer? Qual a solução que nós temos para resolver essa situação? Nós não vamos tendo para onde correr, né? Entendeu? Então é esta hora que nós temos que realmente aprender e fazer a explicação direitinho para o nosso cliente, né? A outra, captação de água, estação de tratamento. Na estação de tratamento, que eu já comentei, que são adicionados em quase 20 tipos de produtos químicos para melhorar a qualidade dessa água. E depois dela sair da estação de tratamento, essa longa viagem que ela faz pelos encanamentos, tudo enferrujado, tudo podre, chegando nas nossas caixas d'água, quanto está a condição da caixa d'água? Temos que orientar os nossos clientes também que o ideal é limpar as caixas d'água. A Organização Mundial de Saúde recomenda média de 3 vezes por ano. Tem clientes que tem pessoas que moram há 30 anos no mesmo lugar, nunca limparam a caixa d'água. Então, qual estado vai estar esta caixa d'água? Isso também que nós temos que nós estamos lá como um consultor de saúde, né? Levando saúde, né? E às vezes a pessoa fala assim, não tem motivo, eu não tenho escolha. Então o que cai fazendo? Vai cair na água mineral, né? Eu não vou estar lendo aqui agora, mas você vai ter esse material na mão, depois você vai ler e explicar todos esses detalhes, mostrar todos os detalhes para o cliente, né? E depois você falar para o cliente. Não é fácil. E você faz essa pergunta para o cliente, bem firme para o cliente. Você tem motivos para mudar a qualidade da água que a sua família consome? Aí aí depois você fala assim, nós temos a solução. Nós temos a solução. Aí você já vai pegar essa outra lâmina aqui. Nós temos 3 opções, né? Hoje, se nós formos olhar para o mercado, nós vemos inúmeras marcas de filtros, né? Vamos falar, faz isso, faz aquilo, faz não sei o que, faz não sei o que. Mas a gente não vê um testemunho, a gente não vê um resultado. Às vezes as pessoas começam a tomam 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, continua a mesma coisa. Se tem diabetes, se tem problemas de saúde, continua a mesma coisa, né? Se muda muito pouca coisa, né? Mas nós temos a solução. Nós temos aqui que um é para base natural, para base gelada e o refrigerado. Aí você fala para o cliente, eu tenho certeza que um desses vai
servir certinho para sua casa. Né? Aí você procura estudar um pouquinho sobre cada um, né? E aqui, eu tenho também aqui um pouquinho da explicação de como funciona. Né? Nós temos dois sistemas, que é por gravidade, que ele vai passar por dois estágios, né? E tem uma explicação já bastante detalhada, bem detalhadazinha aqui, bem que fala em cada situação. Depois você pega o seu material, dá uma olhada com tranquilidade. Se tiver alguma dúvida, pode estar me chamando, pode estar perguntando, que a gente vai tirar a sua dúvida. Aqui tem o sistema hidrocinético também da mesma forma, né? Então você vai estar analisando, né? Olhando. Aí então você já pode estar alertando o cliente, né? Da necessidade de cada 6 meses, né? Trocar os elementos filtrantes, né? Ou 4.000 litros da água, tudo. Então, para quê? Para que o cliente também já esteja ciente da necessidade de fazer a manutenção, né? Mesmo que você já vai dar um acompanhamento para o cliente. Você não vai deixar o cliente qualquer jeito, não é? Aqui, nós não falamos de uma água leve, uma água com baixa tensão superficial. Nesse gráfico aqui, nós vemos aqui o que? Uma água, quando ela chega nas nossas torneiras, quando ela vem nas águas minerais, ela vem uma água com que nós chamamos de cluster, que são aqueles grupos de células em torno de grupos de moléculas, que em torno de 10 a 13 moléculas que tornam uma água pesada, né? E quando ela passa pelos purificadores de saúde de vida, ela sai do outro lado uma água hexagonal. Quer dizer, ela passa a ter o quê? De 5 a 6 moléculas, torna uma água leve, né? E vai hidratar melhor as células, vai melhorar a absorção dos nutrientes, vai remover os resíduos tóxicos da atividade celular, né? Por exemplo, eu tenho uma foto que mostra lá, por exemplo, o intestino de uma pessoa, antes e depois. Antes ele está todo sujo, todo entupido de sujeira. Depois que isso foi um médico japonês que tirou essas fotos, depois de fazer o outro exame, o intestino estava parecendo uma rosa, de tão limpo que ele estava, né? Por quê? Porque a pessoa usou a água com as características medicinais por 3 meses, em torno de 2 a 3 litros de água por dia, né? Então você vê que, às vezes, a pessoa está tão cheio de toxina, de sujeira nos intestinos, que a pessoa come um alimento saudável e tudo, mas o organismo não consegue absorver os nutrientes, porque estão todos sujos ali, aonde encontra-se as vilosidades, as microvilosidades, são os lugares aonde absorve os nutrientes. E uma água com essas qualidades vai promover a limpeza, vai limpar, vai tirar todas aquelas impurezas e o organismo vai conseguir absorver, né? Aqui nós falamos aqui do potencial de oxirredução, né, que é o ORP, por exemplo, que é medido, por exemplo, conforme no gráfico aqui, de 0 a positivo é a oxidante, quer dizer, oxidar é sinal de envelhecimento, sinal de doença, né? E negativo, quanto menos negativo, é antioxidante, sinônimo de saúde e rejuvenescimento. Nós vemos aqui, por exemplo, os purificadores, né, por gravidade, eles têm uma ORP em torno de 100 positivo a 100 negativo, né? E já estudos foram feitos que, para o nosso corpo, uma fase saudável para o nosso corpo, um potencial de oxidação, de 200 positivo para baixo já é saudável para o nosso corpo. Então, o nosso purificador, por gravidade, ele está nessa faixa, né? E o refrigerado, ele dá uma água a partir de menos 400, chegando até menos 800. Muito antioxidante, né? Aqui nessa lâmina aqui nós vemos aqui 2 tabelas, né? As 2 tabelas são de pH.
Uma é a tabela normal e a outra é a tabela por logaritmo. O que é logaritmo? Você vai dar uma olhada direitinho, dar uma analisada que você vai entender o que é uma tabela por logaritmo. Qual que é a diferença de um pH 7 para um 6, ou de um pH 7 para um 8, para um 9, né? Qual que é a diferença, quantas vezes é mais alcalino, quantas vezes é mais ácido, você vai poder verificar daí. E nós vemos nesse quadro aqui, por exemplo, um pH saudável no corpo é de 75, 745. Pessoa sempre saudável. Doenças crônicas, câncer, né? Pessoa em coma. E um pH 6,8, ele já não é compatível com a vida, né? Ele já é um cadáver, né? Então nós vemos assim as diferenças, a gente olhando assim, parece que é tão pequenininha. 6,9 para 6,95, 6,8 para 6,9. Então, quando nós olhamos ali, né, nós vemos o tamanho que é a diferença. Quantas vezes é a diferença, né? E outro detalhe, quando nós ingerimos, por exemplo, um refrigerante, uma água ruim, uma água de qualidade ruim, o que acontece no nosso corpo? Nós vimos aqui que um pH saudável do nosso corpo é em torno de 7,35 a 7,45, né? Então o corpo ele vai procurar de todas as maneiras para manter esse pH. Então quando nós ingerimos lá um refrigerante, comemos algo ácido, comemos essas comidas com gordura saturada e que vai acidificar o nosso corpo. E o nosso corpo, o que ele vai fazer? Ele tem que manter o pH nessa faixa, porque se o pH abaixar de 6,9 para 6,8, o estado que está, 6,9 já está de coma, né? Então o que vai acontecer? O organismo vai buscar os minerais para equilibrar o pH, porque os minerais é uma das coisas que vai ajudar a aumentar e melhorar o pH. E onde ele vai buscar esses minerais? Onde está mais disponível no nosso corpo de uma forma mais simples, mais fácil para ele, que é nos ossos, no cérebro, nas articulações, né? E aí por diante. E vai o quê? O que vai acontecer? Aí começa a osteoporose, começa esses problemas da articulação, começa dores para todo lado, artrite, artrose, por quê? Vai oxidando tudo, né? E o nosso cientista Otto Warburg, em 1931, ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina. Olha a tese que ele provou. Nenhuma doença, inclusive o câncer, pode existir em um ambiente alcalino, né? Então, se nosso ambiente está alcalino, essas doenças vão chegar e não vão conseguir sobreviver, né? Estudos científicos também comprovam que diversos tipos de doenças não conseguem se desenvolver, né, em um ambiente alcalino, um ambiente oxigenado, né? Então, com um pH superior a 7,3. Por isso que hoje a gente vê muita recomendação para que para que nós tomamos uma água com pH superior a 8, né? Então esses detalhes aqui a gente tem que procurar assim, tá sempre na nossa memória, para que a hora que o cliente vir com uma pergunta, vir com uma objeção, nós temos esta resposta para tirar essa dúvida dele, ok? Aqui eu estava falando daquela foto do intestino, né? Olha, tá vendo aqui o antes e o depois. Aqui, quando o intestino, aonde encontra as vilosidades, as microvilosidades, aonde processa a absorção dos nutrientes. Então, depois você pega com tranquilidade, você dá uma olhada, dá uma analisada, dá uma pesquisada, dá uma estudada para você aprender, né? Então, você vê essa foto aqui, que diferença? É o mesmo intestino, entendeu? Vamos ver aqui para frente. Aqui nós vemos aqui umas fotos, né,
Tem alguns testemunhos, tem aqui a dona Lídia, que ela tinha 84 anos, né? Já fazia 8 anos que estava diagnosticada de Parkinson, e depois ela não conseguia nem ficar em pé sozinha. Ela tinha que sempre estar ou na cadeira de roda ou estar apoiada com alguém, né? E depois de 7 dias que ela começou a usar a nossa água, ela fez como um tratamento, né? E depois de 10 dias ela já começou a conseguir andar, apoiar e andar com o andador, conforme nós vemos nessas imagens, que tem até o vídeo, né? Tem o senhor, esse senhor aqui, né? Que ele estava com a diabetes mellitus, né? Então, olha a situação que estava a perna dele. Esse daqui ele já fazia 15 dias que ele estava usando a água e estava passando a água, lavando o ferimento, o lugar do ferimento. Ele já estava amputado, né? E ele falava que doía muito e ficava, por exemplo, minando aquela água. E também o odor que saía disse que era muito forte. Aí com 15 dias ele disse que já não tinha mais a dor, não era assim, e não tinha mais não saía mais aqueles líquidos. 70 dias já estava assim bem cicatrizado. Com 150 dias já estava, e aquele roxo da má circulação já tinha sumido. Esta outra foto, esta outra que nós vemos aqui, um cliente que ele também é o mesmo tipo de diabetes, machucou o pé. A gente olha na foto assim, dá para ver até o braço, dá até uma coisa ruim. Ele era para fazer a cirurgia para voltar esses 2 dedos, né? E como antes dele chegar no hospital, a fome foi muito forte, ele disse que comeu um salgado, né? Chegou no hospital, não pôde fazer a cirurgia. Mas tudo eu vejo, essa ideia já foi um livramento de Deus para a vida dele. Que nesse inteirinho ele conheceu a saúde e vida. E começou a fazer o uso da água saúde e vida. E começou também a lavar o ferimento com a saúde e vida. E nós vemos aqui, né? Como foi. E no final aqui, ele cicatrizou todinho. Tem um vídeo também que vocês podem olhar e você vai ver na radiografia, até aquelas cartilagens estava e renovou tudo, né? Quer dizer, regenerou tudo, né? Então acho que por isso que eu falo que é maravilhoso essa água, né? Aqui tem os nossos produtos, né? Tem o purificador refrigerado, tem o para base natural, para base gelada, tem o Livewell, que é um maravilhoso produto também, né? Para pessoas que de repente precisa viajar, precisa de coisas que você levar para melhorar a qualidade da água, né? Tem os colchões, tem as pulseiras magnéticas, né? Que é a pulseira Smart, né? E a pulseira magnética normal, né? E as pulseiras semi-joia, que qual o maior benefício essas pulseiras têm? Magneto, tem infravermelho longo, a semi-joia tem uma pedra de germânio, o Smart, ele, além dele ser uma pulseira, ser um relógio, ele vai medir a pulsação, medir a pressão, a quantidade de você caminha, e também, por exemplo, o quanto de sono profundo você teve na noite. Nós temos aqui, por exemplo, o filtro para chuveiro. Por exemplo, nós sabemos que o cloro que vem o cloro e as impurezas são prejudiciais, principalmente o cloro, né? Como nós comentamos agora há pouco, né? Então esse filtro, o que ele vai fazer? Ele vai tirar o cloro, vai tirar as impurezas, só que ele não vai mexer no pH da água. Por quê? O pH para o nosso corpo é ideal uma água levemente ácida, né? Então, daí você pode estar, né, oferecendo salões de beleza tal para isso.
tem um nicho de mercado muito grande também, né? Então tem que aprender a estudar sobre os produtos e vai ficando, cada vez vai ficando mais fácil para você estar colocando esses produtos no mercado, né? Aí tem a coqueteleira de 700 ml, né? E tem a de 600 ml. Aí nós usamos para colocar o Live-Well, né, tal, sim, para o pessoal levar, tal. Eu uso, por exemplo, esta coqueteleira, a de 600 ml, que ela é mais simples, é bem baratinha. Eu já costumo sempre ter ela em um pouquinho em estoque em casa. E quando eu faço uma venda, eu já faço um brinde de uma coqueteleira para o cliente. Qual o benefício de daí? Ó, meu cliente, então na hora que você vai para o seu trabalho, você leva a coqueteleira aqui e tal, né? E isso ele vai também estar fazendo uma propaganda. Que as pessoas vão falar, o que é essa água aqui? O que tem isso? O que tem aquilo? Ele falou, não, daqui assim, assim e tal. E de repente vai surgir indicações e vai surgir venda, né? Aqui embaixo tem aqui a linha dos elementos filtrantes, o mineralizador, o magnetizador e o elemento filtrante do filtro para chuveiro. Também que é necessário também fazer a manutenção, né? Tá? Então vamos ver aqui na frente. Aqui também um dado muito importante que nós também tem que procurar, assim, de repente, colocar no cliente, que principalmente se desempenho, né, o seu primeiro ao selo do IMET desempenho, né, olha lá, ó, saúde e vida, tal, né, então, com redução de cloro livre, tem muitos que, né, tal, retenção de partículas de 5 micra a 15 micra, né, que 5 micra, se nós formos comparar com um grão de areia, é 1000 vezes menor que um grão de areia, né? E o mais importante, que a maioria dos filtros que nós encontramos por aí não tem eficiência bacteriológica. E o nosso tem eficiência bacteriológica, né? O ISO tem BPA Free, que é um ponto muito importante para a gente estar falando para o cliente, porque você sabe o que é o BPA Free, né? Ele não vai, mesmo ele na temperatura ou alta ou baixa, ele não vai liberar o bisfenol A, nessas substâncias que são prejudiciais para a saúde. E os nossos produtos também são patenteados, né? Então, nós não temos, na verdade, nós não temos um concorrente direto. Nós podemos falar assim que temos um concorrente, sim, mas isso é um concorrente que ele faz uma água, né? É um equipamento maravilhoso. Só que o mais simples custa 10 mil. Não vamos nem comentar mais, né? E apesar que a saúde não tem preço, ela tem valor, né? Aí aqui as certificações, né? As certificadoras. E também, né? Nós temos o Saúde Vida Banco, né? E também você pode estar pesquisando e conhecendo mais, né, para fazer suas vendas, ter seu cartão, ter uma taxa de juros especial, né, que é a menor taxa de juros do mercado, tá ok? Então aqui, eu sou o Mário Maruyama, como eu já falei lá no começo, né? Aqui está meu WhatsApp, né? E se você tiver alguma dúvida, precisar mais de informação, né? Pode estar entrando em contato comigo, né? Talvez eu não te atenda na hora, mas na hora que eu tiver livre, eu vou estar te atendendo, vou estar te tirando as dúvidas, né? Então eu quero você que está chegando agora, você que está procurando aprender para fazer esse trabalho. Eu sei que outras pessoas virão. E da mesma forma, esse material você vai poder usar com eles. Vai poder replicar esse material, né? E vai poder ajudar a quebrar as objeções, como está quebrando as suas objeções, e também daqueles que chegarão
à frente, né? Então todas essas objeções elas serão quebradas, né? Tá ok? Então, e que Deus venha abençoar a vida de vocês. Como diz aqui, agindo Deus, quem impedirá? Né? Então, quando nós colocamos no nosso coração, né, você que está começando essa caminhada, você que está conhecendo, você que está realmente querendo também compartilhar todos esses benefícios. Quando nós colocarmos no nosso coração que o nosso propósito principal não é simplesmente vender o produto, vender o purificador para o nosso cliente, mas sim vender e de uma forma que ele possa ter todos os benefícios que esse produto vai poder trazer para ele e para a família dele, que é saúde, que é benefício imperdíveis. Quantas pessoas que nós conhecemos que às vezes estão aí anos e anos e anos aí padecendo por causa do diabetes, por causa do câncer, por causa de tantas enfermidades, conforme nós já vimos mais de 140 tipos, né? Então, nós temos a solução. E eu e você, nós somos este elemento, esta peça que Deus vai usar para abençoar estas vidas, né? E assim eu agradeço e digo mais uma vez, conte comigo no que precisar. Deus abençoe.